A gente vai resolver então esse exercício que diz o seguinte: colocando-se em ordem crescente todos os números naturais de 4 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 2, 4, 5 e 7, qual a posição ocupada pelo número 4.572. Bom, o primeiro total de números que a gente consegue fazer é 24, né? Porque tem 4 posições. Para a primeira posição tem 4 opções, para a segunda só tem 3, porque os algarismos são distintos, 2 e 1, isso daqui dá 24. Desses 24 números, alguns começam por 2, outros por 4, outros por 5, outros por 7. Claro que a quantidade que começa por cada um desses é a mesma. Então, é só eu fazer 24 dividido por 4, que dá 6. Então, a gente tem 6 números começando por cada um desses algarismos. Portanto, os menores são aqueles que começam por 2, a gente tem 6 começando por 2. O menor de todos é o 2.457. Depois vem o 2.475, só invertir aqui as duas últimas casas. Depois 2.547, 2.574 e o maior deles, que é o 7.542. Então, aqui eu tenho 24 números. Os que começam por 4 vêm imediatamente após os que começam por 2. O menor começando por 4 é o 4.257. Depois, 4.275, quer dizer, invertir as duas últimas casas. 4.527 e, finalmente, o que a gente quer, que é o 4.572. Eu tinha 6 começando por 2, mais 4 que começam por 4, portanto, a posição dele é a 10ª. Mas aqui, a gente fez escrevendo vários deles, porque a quantidade de números era pequena. Se eu tiver uma quantidade grande de números, então, peguei aqui um outro exemplo, olha. Agora, ao invés de 4 algarismos distintos, eu vou fazer com 5 algarismos distintos. Então, a lista que a gente já tinha, do 2, 4, 5, 7, eu acrescentei o 8 e eu quero saber a posição do 45.728. Primeira coisa vai ser descobrir o total de números. Total de números tem 5 posições, então 5, 4, 3, 2, 1, que é o 5 fatorial, vai dar 120. O menor de todos é o 24.578, depois 24.587, eu inverti as duas últimas casas. E assim vai até o maior de todos, que é o 87.542. Desses números, os primeiros começam por 2. Como eu tenho 5 algarismos, 120, que é o total, dividido por 5, vai dar 24 números para cada um deles, ou seja, 24 começando por cada um deles. Então, 24 começam por 2, depois dos que começam por 2 virão os que começam por 4, que o que a gente quer está entre os que começam por 4, né? Mas antes do 45.000, a gente tem os que começam por 42. Então, começando por 42, sobram 3 posições. Então, a gente tem 3 possibilidades, 2 e 1. Então, são 6 números começando por 42.000. Depois, vem os que começam por 45. Então, começando por 45, o menor deles é o 45.278. Daqui. Que seria os que começam por 2. Para não enumerar todos, eu coloquei assim, 45, depois o 2, sobram 2 posições, então 2 opções e uma opção. Então, tem 2 números começando por 4, 5, 2. Depois vem os que começam por 4, 5, 7. Só que o menor deles já é o que a gente quer, que é o 45.728. Então, tá aqui. A gente quer saber a posição dele. Nós temos 24 que começam por 2, depois 6 que começam por 42, 2 que começam por 4, 5, 2. Então, eu tenho 24 com 6, 30 e 2, 32 números antes dele. Então, a posição dele vai ser a 33ª posição, certo? Espero que você tenha entendido. E até o próximo vídeo.